Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, os irmãos podem sentar, glorificando o nosso Deus. Hoje nós vamos estar aqui aprendendo um pouquinho sobre um dos dons, que é sobre a fé. Vou pedir para que os irmãos já abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus 11, verso de número 1. Os irmãos que forem contando podem glorificar ao Senhor. Eu acredito que esse dom que nós vamos estar aprendendo um pouquinho hoje, que é o dom da fé, eu acredito que seja um dos principais, porque sem fé nós não chegamos a lugar nenhum. É a fé que nos sustenta, é a fé que nos impulsiona a caminharmos a cada dia. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amém? Ou seja, através da nossa fé que nós vamos caminhar a cada dia. Abram agora no versículo de número 6, no Hebreus mesmo. Olha o que diz aqui no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se nós não tivermos fé, como nós vamos agradar o nosso Deus? Porque aqui nesse texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É a nossa fé que nós vamos chegar aonde queremos. É através da nossa fé que nós vamos nos aproximar de Deus. Amém? É através da fé que nós temos em Cristo Jesus, que é Ele que nos sustenta, que nos dá força a cada dia para nós caminharmos. Agora abra lá em Mateus 8. Mateus 8, versículo 26. Olha só, Jesus aqui chamando a atenção dos seus discípulos, quando ele acalma uma tempestade. Olha o que Jesus diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Nós podemos ver aqui nesse texto que, como pode, aqueles que andavam com Jesus dia a dia, que eram seus discípulos, que estavam acostumados a ver as coisas que Jesus fazia, estavam ali lado a lado com Jesus. Enquanto Jesus dormia, você vê que eles estavam desesperados por causa daquele vento que batia, daquela tempestade. Só que eles se esqueceram de que quem estava do lado deles era o Senhor também do mar e do vento. Ou seja, se nós temos Jesus do nosso lado, por que vamos temer? Aquele que anda com Jesus, pode vir a tempestade, pode vir os ventos que for sobre as nossas vidas, mas nós temos a certeza de que o Senhor Jesus não vai deixar o nosso barco afundar. E aqueles discípulos deixaram que a sua fé balançasse naquele momento. Na hora da luta ali, do medo, eles se esqueceram de quem era Jesus. E muitas vezes nós também acontece isso conosco. Às vezes está passando por uma luta, por uma dificuldade, e nós nos esquecemos de quem é Jesus. Se nós olharmos para trás o que Jesus já fez, se você parar hoje e olhar para trás o que Jesus já fez na tua vida, quantas coisas o Senhor já fez na nossa vida ali atrás. Por que nós vamos temer a luta? Ou por que nós vamos temer a tempestade que possa vir à nossa frente, se nós temos um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas? Às vezes pode parecer fácil falar, mas é fácil falar. Mas eu posso dizer para os irmãos que eu já passei por muitos momentos difíceis, tanto eu como o apóstolo, mas nunca nós nos deixamos que a dificuldade ou que a luta viesse nos parar, porque os nossos olhos estão sempre em Jesus. Luta e dificuldade, todos nós vamos passar. Ninguém aqui está isento da luta, porque a palavra do Senhor diz que nesse mundo nós teríamos aflições, nós teríamos uma dificuldade,
mas nós temos que estar com os nossos olhos em Cristo, porque quando nós estamos com os olhos no Senhor, nós não vamos olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor, nós vamos estar sempre firmados em Cristo, com a certeza de que em todas as coisas nós temos a vitória. Pode ser a luta que for, nós temos a certeza da vitória. Esse é o dom da fé. Porque se eu perguntar por irmão aqui, você tem fé? Você vai dizer, eu tenho fé. Mas ter fé nas coisas pequenas é fácil. Mas e diante das coisas onde você não vê saída? Onde você acha que muitos olham e falam, não, isso não tem mais saída. Mas o nosso Deus, Ele sempre tem uma saída. E é isso que nós temos que acreditar, é isso que nós temos que nos apegar. A nossa fé tem que ser diferente da fé que o povo tem aí fora. A nossa fé em Jesus tem que estar acima de todas as coisas. Nós temos que acreditar, seja qual luta for, seja qual dificuldade for, que nós temos um Deus poderoso, um Deus que pode mudar sim qualquer situação. Porque para Jesus não existe o impossível, para Deus tudo é possível. Mas o que precisa, nós acreditarmos realmente, colocar a nossa fé, realmente, a nossa confiança em Deus. Que aquele que tem o dom da fé, ele passa pela luta dando glória a Deus. Ele passa pela dificuldade crendo na vitória. Sabendo que a luta e a dificuldade é somente um degrau para que nós possamos nos achegar mais perto de Deus. É um degrau para que nós possamos ir mais à frente. A luta, a dificuldade sempre é um ensinamento para nós. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você hoje está passando por uma luta, por uma dificuldade, creia que Deus, Ele é poderoso. Mas você tem que realmente acreditar em Deus. Não olhar para a luta ou para a dificuldade que você possa estar passando e ficar murmurando ou ficar reclamando. Aonde está Deus? Se Deus não fizer isso, eu não vou mais à igreja. Se Deus não fizer mais aquilo, eu não faço mais a obra do Senhor. Isso não é ter o dom da fé. Aquele que tem o dom da fé, ele não reclama. Ele faz todas as coisas com alegria. Amém? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. E todas as coisas nós podemos em Cristo, se nós quisermos. Não olhando para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas somente para Jesus. Abra sua Bíblia lá novamente em Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 38. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha só, aquele que um dia esteve ali firmado com o Senhor, ele não pode olhar para trás. Porque aqui a palavra do Senhor diz que aquele que retroceder, o Senhor, ele não se alegra. Por isso não podemos olhar para trás. O nosso alvo tem que ser sempre o nosso Senhor Jesus. Não importa a luta que você está passando hoje, ou a dificuldade. Creia que você sai daqui hoje com a vitória nas mãos, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, e a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aquilo que o Senhor determina para as nossas vidas, ela se cumpre. Amém? Eu posso dizer, porque muitas vezes eu vivi isso. Aquilo que o Senhor prometeu para mim, às vezes não vem no nosso tempo, porque muitas vezes o Senhor, Ele faz uma promessa e nós já queremos que essa promessa se aconteça amanhã. Mas o tempo é de Deus. Nós temos apenas que confiar no Senhor, é entregar a nossa luta diante do Senhor, porque nós temos que entender que maior presente de Deus nós já temos, que é a nossa salvação. Isso Deus, Ele já nos entregou quando Ele entregou a sua vida por mim e por você. Porque se não fosse o amor e a misericórdia do Senhor, onde nós estaríamos hoje? Mas o amor do Senhor e a misericórdia, a fidelidade dEle, Ele derramou o sangue dEle para que hoje eu e você pudéssemos ser salvos. Então nós temos a salvação. Nós temos apenas que continuar. Não podemos olhar para trás, mas sempre em direção ao Senhor Jesus, que Ele é poderoso. Agora abra lá em 2 Reis, capítulo 4. Esse texto aqui já é um texto um pouquinho conhecido. Mas essa mulher, ela foi um exemplo
de fé, e que se ela conseguiu, nós também podemos, amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 8. Os irmãos que forem contando podem glorificar. Aleluias. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: dize-lhe: eis que nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia para ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele a tomou e a levou à sua mãe. Sobre seus joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Olha só, aquela mulher, ela não pediu aquele filho, mas diante daquele homem, das circunstâncias, ele vendo o cuidado que ela tinha, reconhecendo ele ser um homem de Deus, a preocupação de fazer ali um quarto para que quando ele passasse por ali, ele tivesse ali onde repousar, onde descansar. E por esse cuidado que ela teve com a obra do Senhor, nós vemos que aquela mulher, ela não pediu nada, mas o Senhor, que conhece o meu e o teu coração, Ele sabe o que é que nós precisamos. Nós, muito mesmo antes de nós pedirmos, Deus, Ele já sabe. E nós vemos aqui que Ele sabia que aquela mulher, ela era uma mulher rica. Ela tinha de tudo, não faltava nada. A única coisa que ela não tinha era um filho. E pela situação, pelo cuidado dela, ela ali foi abençoada. E exatamente como foi a palavra daquele profeta, depois de 1 ano, aquela mulher esteve com o seu filho no braço. E depois ali de algum tempo, ele ali saindo com o seu pai para trabalhar, já crescido a criança, ele teve um problema, uma dor de cabeça, e aquele moço disse: vai, leva depressa para a mãe. E quando chegou ali, entregou aquela criança à mãe. E aqui no texto diz que a mãe tomou, colocou sobre os seus joelhos, e ali ela ficou com ele até ao meio-dia, e ali ele morreu. Eu posso acreditar, eu posso imaginar que, colocando a criança sobre os joelhos, eu acredito que ela devia estar orando, pedindo para que Deus tocasse na vida daquela criança, não levasse o seu filho. Mas nós vemos aqui que, no versículo 21, depois que ela viu ali que a criança havia morrido, o que foi que ela fez? Subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou ali a porta. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela abordar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu, pois, ela e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e dize: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Quanto será que numa situação dessa, vendo ali o filho morto sobre os braços, diria: está tudo bem? Quantos nesse momento iam olhar para Deus: Deus, você me deu, como que o Senhor levou? O Senhor só me deu esse filho para sofrer? Só me deu esse filho para pagar o preço? E para hoje eu ver o Senhor levar?
Eu creio que muitos fariam isso, mas aquela mulher aqui não. Ela disse: vai tudo bem, porque ela sabia que ela estava indo até a presença de alguém que podia trazer a vida de volta. E muitas vezes nós temos a possibilidade de nos achegar a Deus e entender que Deus, Ele tem sobre a mão dele todo o poder. Só que muitas vezes nós não confiamos no poder de Deus. Nós queremos entregar ao Senhor, e ao mesmo tempo que nós entregamos aquela dificuldade, aquela luta, Senhor, nós tomamos ela de volta. E não é isso que aquela mulher fez. Olha só o que diz aqui no 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Disse eu: não me enganes. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúde. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o teu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou. Subiu à cama, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir. E se estendeu sobre o menino e espirrou 7 vezes e abriu-lhe os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, apresentando-se a ele o profeta. E este lhe disse: toma o teu filho. Então entrou, lançou-se aos pés e prostrou em terra. Tomou o seu filho e saiu. Olha só, irmãos, que tremenda palavra do Senhor. Aquela mulher, ela confiou até o fim. Mesmo diante da luta, ainda que muitos pudessem não acreditar. Porque às vezes nós estamos passando diante de situações que alguém até às vezes dentro da tua casa olha e fala: não tem mais jeito. Por que você acredita nisso? Mas para o nosso Deus tudo tem jeito. Nós vemos que Deus deu a vida de volta para aquele jovem, porque aquela mulher, ela acreditou na palavra. Ela acreditou que havia um Deus poderoso. O que nos chama a atenção aqui é o versículo de número 13. O cuidado que aquela mulher teve. E por causa dessa atenção, ela foi ali abençoada. No versículo 26... que tudo ia bem, mesmo diante da dificuldade, diante da luta, tudo vai bem. Se você aprender a não mais murmurar diante das lutas, diante da dificuldade, mas você colocar a sua fé em ação, acreditando que o dom da fé é aquilo que vem além do impossível, além do que nós possamos ver ou imaginar, você vai ver a promessa de Deus se cumprindo sobre a tua vida. Mas você precisa realmente acreditar. Não adianta você acreditar hoje, ouvir a palavra, receber a palavra. Amanhã você chegar na tua casa, diante da luta, diante da dificuldade, da circunstância. Às vezes é o teu filho, às vezes é o teu marido, às vezes é uma porta de emprego, às vezes é uma dificuldade financeira. Você olhar, o inimigo te mostrar o oposto do que você ouviu aqui hoje. Você falar: não, mas isso não tem jeito. Deus, Ele pode dar jeito na vida do irmão, na vida do outro, mas na minha não. Você tem que acreditar. O primeiro que tem que acreditar no teu milagre é você. Porque se você não acreditar no teu milagre, quem é que vai acreditar? Muitos vão ter que ver e vão ter que glorificar Deus através da tua fé. É através daquilo que Deus vai fazer na tua vida e na minha vida que Deus vai, muitas vidas serem alcançadas. E o que diz aqui no versículo de número 30, olha só. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Ela não desistiu da sua promessa. Ela não desistiu do seu milagre. Quantos que chegam no meio do caminho e desistem?
Diante da luta, diante das dificuldades, dos obstáculos que aparecem, ele desiste. Você nunca vai alcançar a tua promessa. Você nunca vai alcançar o teu milagre. Se você não entender que você tem que permanecer, você tem que criar raiz em Deus e acreditar naquilo que Deus tem para a tua vida. Que o nosso Deus, Ele pode ressuscitar qualquer situação. Não importa o que você está passando. Mas isso sim é ter dom de fé, acreditar realmente. Diante de qualquer luta ou de qualquer dificuldade. Em nenhum momento nós vemos essa mulher blasfemando. Essa mulher colocando em dúvida aquilo que ela acreditava. Mas não, ela creu até o fim. Até ela tomar o seu filho de volta em seus braços. Em nenhum momento ela colocou a culpa em Deus. Ou no marido que tinha levado o filho ali. Porque ele foi trabalhar com o marido. De repente ela poderia olhar para o marido e falar: olha só, foi sua culpa. Por uma responsabilidade tua, por uma culpa tua, aconteceu isso com o nosso filho. Mas em nenhum momento nós vemos isso acontecendo. Ela se apegou em Deus. Ela foi buscar o milagre naquele que podia entregar ali o milagre. E você sabe o que significa? Qual é o significado do nome de Eliseu? Deus é a salvação. Ou seja, aquela mulher, ela se prostrou diante de Eliseu, porque Eliseu representava ali Deus. Será que nós temos nos prostrado diante do Senhor quando nós recebemos uma vitória? Ou mesmo diante da luta? Quando aquele menino ali morreu, onde foi que aquela mulher colocou ali o seu filho deitado? Sobre a cama de Eliseu. Ou seja, ela colocou sobre o altar de Deus. É no altar de Deus que nós vamos ver a vitória. É sobre o altar de Deus que nós vamos ver as nossas lutas caindo por terra, a nossa vitória chegando, a promessa do Senhor se cumprindo. Só que muitas vezes nós queremos ver a vitória, mas nós não queremos fazer nada. Aquela mulher, ela correu atrás daquele milagre. Ela andou por ali quilômetros, cerca de mais de 20 quilômetros, para chegar ali até o Monte Carmelo, onde estava Eliseu. E quando ela fechou ali a porta do quarto, ela não ficou ali chorando diante daquela situação, diante daquela dificuldade. Não, ela colocou o seu filho, fechou a porta e saiu. Acreditando ali no milagre, acreditando ali naquilo que Deus poderia fazer na vida dela. E muitas vezes na hora da luta, nós ficamos reclamando, e esquecendo que nós temos que apresentar aí diante do Senhor. Não há ninguém que possa te ajudar a não ser Jesus. Somente o Senhor, Ele tem todo o poder. Há somente um intermediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Somente Ele pode salvar a teu filho, somente Ele pode salvar a tua família, somente Ele pode operar um milagre dentro da tua casa, seja qual for a situação que você está passando. Entrega a Jesus, coloque hoje a tua dificuldade no altar de Deus, crendo que Ele é um Deus poderoso. Aquela mulher, ela não hesitou em andar todos aqueles quilômetros para chegar ali até o profeta. Porque ela sabia que ela estava andando em rumo à vitória. Nós temos que fazer a nossa parte para que o Senhor faça a parte dele. Só que muitas vezes nós queremos ver o Senhor operando, o Senhor agindo, mas nós cruzamos os braços e achamos que Deus tem que fazer e que nós não precisamos fazer nada. Isso é um grande erro. Nós temos sim que fazer a nossa parte, porque aquela mulher, ela não cruzou os braços, ela foi correr atrás do milagre dela. E quando você vem à casa do Senhor, quando você vem ouvir a palavra de Deus, seja na segunda, seja na quarta, seja no domingo, você está correndo atrás da tua vitória. Você está correndo atrás daquele que pode te entregar o teu milagre. Não existe outro além do nosso Deus. Amém? Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E nós temos sempre que acreditar que a nossa porta é Jesus. Entrega hoje a tua dificuldade nas mãos do Senhor, crendo com fé que Ele vai mudar a tua situação. Se você está aqui hoje é porque Deus queria te dizer isso, que Ele vai mudar a tua situação. Mas para que isso aconteça, você tem que acreditar. Não duvide diante daquilo que o inimigo colocar no teu caminho, porque o inimigo, ele é sujo. Quando nós recebemos ali uma palavra diante do Senhor, ele logo vem com uma tentando mostrar o contrário. Mas só que a palavra do Senhor não cai por terra. Aquilo que Ele determinou, se nós acreditarmos, ela se cumpre. E aquela mulher ali, ela se prostrou sim diante de Eliseu e o adorou, sabendo
que ele era um profeta de Deus, um ungido de Deus, um servo do Senhor realmente. E nós temos aqui um Deus vivo, um Deus poderoso, a qual nós temos sim que nos prostrar a cada dia e adorar, porque Ele é digno e Ele pode te entregar um milagre. Creia na promessa do Senhor. Certo dia eu passei por um momento de aflição, de luta. Nós estávamos aqui na igreja, eu e o apóstolo fazendo atendimento. De repente a moça que trabalha na minha casa, a empregada, ligou, falou: olha, bispa, entraram na sua casa, roubaram aqui, me trancaram no quarto e levaram sua filha. Dizer para os irmãos que não foi momento de dificuldade? Foi. De aflição? Foi. Mas em nenhum momento eu olhei para o Senhor e eu reclamei. Eu acreditei que Deus era um Deus poderoso para reverter a situação. Foi 1 hora de luta. Quando nós saímos aqui da igreja, que eu cheguei na minha casa, que eu vi ali o portão arrombado. Porque quando ela estava chegando em casa, 12:30, ela tinha deixado as crianças na escola e estava indo para casa. Aí chegou, a minha casa era aqueles portão eletrônico. Enquanto o portão estava baixando, o rapaz entrou por baixo do portão, pegou ela na garagem. Ali trancou a empregada no quarto, levou o que ele queria, separou tudo o que ele queria, fez a limpeza que ele queria, colocou no carro e levou ela junto. Vocês imaginam? Mas eu sabia, eu falei: Senhor, eu sei que isso é para a glória do Teu nome, Jesus. 1 hora depois, a minha filha estava na porta de casa. Por quê? Porque se eu quisesse fazer alguma coisa com as minhas mãos, eu não poderia. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é fiel. E Ele provou ali para nós que Ele cuida de tudo. Às vezes podem falar: nossa, por que eu aqui fazendo a obra? Por que Deus permitiu que entrassem na tua casa, fizessem isso? Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Amém? Eu glorifiquei a Deus porque 1 hora depois minha filha estava em casa, o rapaz foi preso e tudo aquilo que ele levou foi devolvido. Ele não levou 1 centavo porque Deus não permitiu. Ele teve que devolver. Porque os guardas pegaram, levaram ele. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. E se eu tivesse murmurado, se eu tivesse reclamado, falado: Deus, como que o Senhor permite uma situação dessa na minha casa? Mas não, eu acreditei, eu orei e falei: Senhor, eu creio. E eu vi a glória do Senhor manifesta. E hoje eu sei porque Deus fez isso. Foi porque Deus queria me abençoar. Mas na época, muitas vezes a gente não entende os planos do Senhor. Nós não entendemos. Mas Deus tem plano para todas as coisas. Às vezes o que Deus está fazendo na tua vida hoje você não entende. Mas amanhã você vai entender. E eu tenho certeza que você vai glorificar a Deus. Porque os planos de Deus são perfeitos. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, o que nós precisamos entender? Que nós temos que acreditar em Deus, colocar a nossa confiança, ter fé. Ter fé, o dom da fé é acreditar sem duvidar que Deus pode todas as coisas e que Deus Ele vai agir na tua vida se você deixar. Deus não trouxe você aqui hoje em vão. Algo Deus tem para tratar com cada um de nós aqui dentro hoje. E com você também. Tome posse dessa palavra. Creia no teu milagre. Sem duvidar. Acreditando que nosso Deus, Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele reverte situações. Ele trouxe a vida daquele menino de volta. Ele quer trazer a vida de volta dentro da tua casa. Ele quer ressuscitar o teu casamento. Ele quer trazer o teu filho ou a tua filha para a presença dEle. Deus, Ele começa a obra sempre por alguém, mas nós temos que nos manter na presença de Deus. Porque se nós não nos mantemos na presença de Deus, Deus Ele não pode fazer aquilo que Ele tem para fazer. Nós temos que entender que nós temos que ser fiel com Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele é fiel. Ele jamais vai deixar o justo dEle na mão. Jamais Ele vai deixar você sem uma resposta. Deus, Ele tem resposta para tudo. Deus tem o melhor preparado para você. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o Senhor, Ele conhece. Como Ele conhecia o daquela sunamita. Tudo ela tinha, mas faltava o filho. Ela não precisou pedir porque Ele ali deu um filho para ela. Depois Ele ressuscitou a vida do filho dela de volta.
Então Deus, Ele sabe o que é que você precisa. A única coisa que você tem que entender, mantenha-se fiel na presença de Deus. Não deixe que nada venha te afastar. Que muitas vezes o inimigo, ele vem com ciladas, ele vem com situações tentando nos tirar da presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer que nós permanecemos sempre fiéis na presença dEle. Amém? Seja fiel com o Senhor. Eu tenho certeza que você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai se lembrar deste culto de hoje. Porque eu falei para o Senhor, Deus, eu não quero falar ali nada que seja de mim. Que o Senhor venha preparar tudo aquilo, meu Pai, que eu tenho para falar para o teu povo. Porque se for para a gente subir aqui em cima, para falar algo que não for do Senhor, é em vão. Então, por isso que tudo que é ministrado aqui em cima tem que estar vindo direto do trono de Deus. Por quê? Porque tem que fazer resultado na vida dos irmãos. Tem que dar fruto em cada vida que está aqui dentro. Para isso nós estamos aqui. Por isso nós oramos aqui dentro dessa igreja. Nós jejuamos para que a tua vida seja abençoada. Para que o Senhor possa cumprir na tua vida tudo o que Ele tem para fazer. Porque nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Nós estamos aqui pagando o preço de oração. Nós temos jejuado. Nós temos feito campanhas com os pastores aqui dentro da igreja. Para que a tua vida seja abençoada. Então, os irmãos, cada um de vocês tem que fazer a parte de vocês. Buscar ao Senhor, se entregar a Ele, porque as demais coisas é Ele quem vai fazer. Amém? Convido os irmãos a se colocar de pé. O louvor, apóstolo. Pedir para que os irmãos coloquem sua mão no coração. Vou fazer uma oração por vocês antes de estar passando para o apóstolo. Senhor nosso Deus, Senhor meu Pai, eu venho aqui nessa noite, meu Pai, colocar essas vidas diante do Senhor, meu Pai. Deus, eu venho pedir, ó Deus, que esse povo não saia daqui da mesma forma como eles entraram, meu Deus. Mas que essa palavra, Senhor Deus, venha frutificar em cada vida, meu Pai. Deus, que o teu povo possa ver o agir do Senhor, meu Pai. Possam entender que nós temos um Deus grande, meu Pai. Que nós temos que ter a nossa fé acima de todas as coisas, meu Pai. Independente da nossa luta, da nossa dificuldade, meu Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és sempre fiel, Tu és um Deus bom. Oh, aleluia. Shurianda lamanai, shuricanta lamanaias. Oh, shurianda lamanaias. Oh, shurianda lamanai, shuricanta lamanaias. Deus, eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem realizado neste lugar, meu Pai. Por essas vidas que aqui estão aqui hoje, Deus. Que elas possam, meu Pai, ser abençoadas, meu Pai. E alcançarem, meu Pai, tudo aquilo que elas vão apresentar hoje diante deste altar, meu Pai. Eu creio na promessa, Senhor, em nome de Jesus.